Alô, seja bem-vindo a esse live. Meu nome é Luiz Fernando Jolie Assunção e eu vou trazer um assunto muito interessante a respeito do caso João Alberto, né? Vou mostrar para vocês quais são as causas, como é que foram as causas, quais foram as causas determinantes da ocorrência e se houve racismo ou não. Vai ficar bem claro esse assunto. Tudo começou quando alguns ex-alunos meus, alguns colegas, pediram para eu escrever um material sobre gerenciamento de falhas. Em razão da minha experiência em gestão de risco, eu escrevi esse livro que trata de como é que você gerencia a ocorrência de acidente do trabalho. É um livro que já está editado, ele não foi lançado, é um livro de 270 páginas que contempla informações inéditas de como se gerencia acidentes do trabalho. O que é a causa principal, como é que você identifica a causa raiz, o que são as causas determinantes, as causas contribuintes, como é que você faz toda a gestão de uma ocorrência de acidente de trabalho. E serviu plenamente para o caso João Alberto. Vocês vão ver que fantástico, que legal. Vale a pena assistir até o fim. Você vai verificar que até dá para ter uma noção se houve racismo ou não no caso João Alberto. Joia? Então, é uma modelagem que se chama 11S, então uma modelagem que são em 11 etapas, né? Então, ocorrendo um acidente, como é que ocorre a situação? Primeiro, plano de ações de contenção. Você vê no caso do João Alberto, é muito interessante. Depois, montar time de trabalho. Em gestão de acidente de trabalho, você tem que trabalhar em grupo. Trabalhar em grupo também. Como é que você coleta as informações? Como é que você faz entrevistas com as pessoas? Como é que você vai buscar informações? Muito interessante e muito importante essa etapa, né? Em acidente de trabalho, como é que você descreve e analisa? Eu vou mostrar para você, no caso do João Alberto, como é que você faz uma análise global da situação do João Alberto, que é muito importante também, né? Depois, como é que se identifica as causas? Quais são as causas e como é que elas podem ser identificadas? No caso do João Alberto, fica fantástico, fica nítido quais são as causas relacionadas com o acidente do João Alberto. Também, para acidente de trabalho, como é que você define define e comprova as hipóteses mais prováveis? No caso do João Alberto, não serve. Planeações corretivas. Eu vou mostrar aqui como é que se faz planeações corretivas no caso do João Alberto. Vou mostrar um projeto de gestão de risco. Muito interessante. Vale a pena que você trabalhe em segurança de trabalho, em qualquer unidade. Você vai ficar apaixonado nesse assunto. Estender ações para outros processos. Tá? Plano de mitigação para os próximos acidentes. Como é que você faz para mitigar os próximos efeitos, os próximos acidentes? Por causa do João Alberto, não vale a pena entrar. Comemorar resultados, né? A 10ª etapa desse projeto não é fazer festa, nada. É como é que você quantifica os dispêndios, as demandas, né? E como é que você qualifica os resultados positivos, né? Para você valorizar, você poder demonstrar para a tua alta administração quais são as vantagens advindas desse trabalho. E depois a manutenção do plano. Então, é uma etapa estratificada em 11 etapas. Vale a pena. Se você se interessar por esse livro, por favor, né, me procure nesse telefone que está aqui, que eu passo todas as informações. Então, vou falar rapidamente sobre planações de contenção. Ação de contenção é para conter, né, provisórias ou interinas. São aquelas que servem para evitar que os efeitos piorem a situação, ou para outros efeitos semelhantes não aconteçam, né? E devem ser implementadas imediatamente após a ocorrência do fato. No caso de João Alberto, todos nós vimos que a alta administração do Carrefour se posicionou publicamente, tá? E disse que assumia a responsabilidade, assumiu os erros, tá? E também ia fazer todas as ações corretivas necessárias. Um caso diferente desse aí é o caso lá do Exxon Valdez, lá em 1989, que houve aquele vazamento de petróleo no reduto ecológico de Príncipe Williams, lá no Alasca, e a Exxon não se posicionava, só se posicionou no 6º dia, e se posicionou dizendo, o seu Lawrence Roll falou assim, que ele ia fazer a limpeza dos vazamentos, mas ia cobrar dos clientes. Foi péssimo, né? Então, percebeu-se que o Carrefour soube distintamente fazer ações de contenção, as devidas ações de contenção para o caso daí, né? Então, vamos agora
próxima etapa é descrever e analisar o acidente. Na hora que você analisa o acidente, tá, você vai buscar, numa análise, você consegue identificar as possíveis mudanças que o sistema tenha sofrido para dar o efeito, né? E para o caso do João Alberto também nós vamos verificar o que houve de diferente, né? Também, basta comparar, como é que se procede? Basta comparar a situação do fato onde que tem o efeito, né, com a situação de contorno quando não tem efeito, né? E usa a modelagem do 5W2H parcial, né? Deixa de empregar o porquê e o como. Eu vou mostrar para você mais para frente. Daí, né? Então, é só comparar o é com o não é. Vamos verificar com quem aconteceu e com quem não aconteceu o caso. E de que tipo? Quanto? Qual foi a intensidade do fato, né? O quando no tempo ele aconteceu. E o local físico onde ele aconteceu e não aconteceu. Tá? Para o acidente de trabalho, isso aqui ia ficar fantástico, fica muito claro. Agora, as tendências das coisas, né? E aqui também vai ficar claro no caso do João Alberto, né? Então, com quem aconteceu? Com o João Alberto. E não aconteceu com quem? Com a esposa do João Alberto. Poderia acontecer com a esposa do João Alberto? Sim. Tá? De que tipo? Foi de óbito. João Alberto entrou em óbito. E não foi o quê? Lesão. Né? Quanto? Também. O João Alberto entrou em óbito. E não foi lesão. Quando? Ao sair da instalação. E não foi dentro da instalação, não foi lá junto dos caixas. Por quê? Tem alguma coisa interessante para se investigar nesse caso. Onde? No lado externo da edificação, e não foi no lado interno. Possivelmente, talvez no lado interno, o João ainda tem alguma temeridade e não reagiu. Mas se você analisar esses fatores que apareceram aqui, você vai observar alguma coisa o João Alberto tem de diferente das demais pessoas. Né? Percebe-se. E também a quantidade de energia aplicada no João Alberto foi anormal, que não só provocou lesão corporal, mas chegou a óbito. Tá? Se não tivesse sido aplicado tanta energia, ele não chegaria a óbito. Então, dois fatores a gente já começou a perceber. O comportamento do João Alberto e também a quantidade de energia aplicada no João Alberto. Legal? Agora, vamos para a parte interessante, a identificação de um acidente do trabalho. Como é que se identifica as causas do acidente do trabalho? E vamos ver as causas do acidente do João Alberto. Né? Como é que você faz? Primeira coisa mais importante é você compreender e assimilar o que é a causa determinante e o que é a causa contribuinte e o que é a causa raiz. Né? Primeiro, causa contribuinte são os fatores que contribuem para que o efeito aconteça. Sem eles, sem essas causas, sem elas, o efeito acontece. Elas só contribuem. Elas não determinam que o acidente aconteça, ou elas não neutralizam, elas impedem que o efeito aconteça. Né? E as causas determinantes são os fatores que determinam que os efeitos aconteçam. São as consequências da causa raiz. Elas são consequências da causa raiz. E são os fatores que poderiam neutralizar a causa raiz, mas não fazem, não neutralizam. Elas não estão hábeis para neutralizar a causa raiz. Tá? Ou elas fazem com que conduzam para a efetivação do efeito. E interessante saber, o destaque importante é, se você tira a causa determinante do sistema e faz o sistema funcionar, não tem efeito. As causas contribuintes não, elas só contribuem. Se você tira a causa contribuinte, faz o sistema funcionar, o efeito acontece. Tá? Injeção de falha. E agora a causa raiz. É uma das causas determinantes, ela é uma das causas determinantes que inicia a sequência dos fatos e faz com que os efeitos aconteçam. Ela que interfere na normalidade do sistema
e que desencadeiam os fatos para resultar nos efeitos. Sem elas, os efeitos não acontecem. Elas estão prioritariamente anterior às outras causas determinantes. Percebam? Não no tempo, mas nos fatos, na situação. Ainda, o ano passado eu fui convidado para fazer uma palestra para advogado na OAB. E eu tinha que me convidaram para fazer uma apresentação sobre gestão de riscos. Né? E aí eu quis mostrar para eles como que acontecem os acidentes. Né? E essa palestra para mim foi determinante para eu entender como é que acontecem os acidentes. Né? Então, um sistema que está em normalidade, qualquer sistema, ou uma linha de produção, ou um escritório de advocacia, por exemplo, né? Falei assim para eles, né? Está dentro da normalidade. Que nem um escritório de advocacia. Entram as matérias-primas, o processo, o sistema vai alterando, tem a interação do homem e depois da máquina sai o produto final. Que nem, por exemplo, uma panificadora. Entra a farinha, os ingredientes, o sistema vai misturando, o homem interage na farinha e depois a máquina sai o pão final. Se tudo ocorrer normalmente, tá, tem a normalidade. Agora, quando tem interação de uma causa raiz que vai gerar o acidente, o que acontece? Da causa raiz, as causas contribuintes já estão no sistema. Elas convivem com o sistema. E as causas determinantes também podem estar no sistema. São as causas que poderiam neutralizar a causa raiz, mas não fazem. Ou são aquelas causas que propiciam a dar o efeito. Tá? Desequilibra o sistema. Né? Para que a causa principal provoque a lesão corporal no trabalhador. Né? Agora vamos ver uma coisa interessante aqui também. Tá? Para você entender o que é a causa determinante e o que é a causa contribuinte, no 5W2H que nós estávamos comentando. Né? Então, a relação efeito-causa. Né? Se você perguntar o porquê, né, você vai arremeter a causas determinantes. Você vai identificar as causas determinantes. E se você perguntar o como, você vai localizar as causas contribuintes. Então, as causas determinantes, tá, para dar o efeito, elas interagem com as causas contribuintes e as causas contribuintes fazem com que o efeito aconteça. Tá? Agora, se você tira as causas determinantes, você não tem efeito. E se você tira as causas contribuintes, mesmo assim os efeitos vão acontecer. Porque a causa raiz está presente e as causas determinantes que eram para neutralizar ou não facilitar, elas também não funcionaram ou interagiram. E a causa principal provocou a lesão corporal no trabalhador. Legal? Então, para identificar a causa, a melhor ferramenta que existe é o Ishikawa, ou 6M. Né? Aqui eu tirei análise dos fatos, eu tirei o meio de medição e coloquei análise dos fatos, no caso do João Alberto. Né? Então, todos esses fatores podem interagir e provocar o efeito. Podem interagir isoladamente ou conjuntamente. Né? Então, como é que faz? Nós vamos começar, no caso do João Alberto, tá? Vamos começar com máquina. Máquina, a gente vai perguntar se as proteções estavam com problema, se o serviço de manutenção estava com problema, os dispositivos, as energias estavam com problema. Veja só que a tabelinha que a gente monta aqui. Então, a gente faz as perguntas para verificar se o fator máquina estava interferente e se ele estava contribuindo ou determinando o acidente, ou se não fazia parte do fluxo. Tá? No caso do João Alberto, nós sabemos que não teve máquina naquele processo, né? Mas vamos perguntar, as energias estavam fora de controle e disso resultou no acidente do João Alberto? Não. Claro, né? O dispositivo das máquinas, não tinha dispositivo da máquina, problema máquina nenhum. As proteções também não. Problema de manutenção incorreta, inexistente ou insuficiente também não foram as causas do acidente. E a máquina estava com suas condições de operacionalidade alteradas? Também não. Joia?
Agora vamos ver outro fator. Meio ambiente. Vamos verificar se as condições ambientais estavam presentes e contribuíram ou determinaram o acidente, ou se fosse um acidente do trabalho, né? E por caso do João, excesso ou fotoiluminância? Não. Local, excesso de ruído? Também não. O ruído pode afetar a concentração do trabalhador e gerar um acidente, né? O acidente ocorreu em umidade anormal ou temperaturas extremas? Não. Então já descartamos dois fatores do acidente do João Alberto, que seria o meio ambiente e a máquina. Agora vamos ver o próximo, material. Material em acidente do trabalho, você vai avaliar EPIs, ferramentas, produtos químicos, agentes biológicos, etc. Então você faz perguntas lá. No caso do João Alberto, nós sabemos que o material não interagiu no acidente, na ocorrência do João Alberto. Então, agente biológico não tinha, produto químico também não tinha, ferramentas também não tinha, EPIs também não tinha. Então podemos já descartar esses três fatores. Então, máquina, meio ambiente e material. Agora vamos ver análise dos fatos. Isso aqui é interessante. Veja que legal. Né? Eu ponho mais especificamente para o caso do João Alberto. Né? Vamos ver o caso do João Alberto. Quais foram os fatos que sucederam até o João Alberto entrar em óbito? Começou quando? Quando o João Alberto fez a compra, ele sai do caixa. Eu não vou colocar o filme aqui que todos nós vimos, né? Ele sai e aborda uma das seguranças, uma moça que estava ali, e ela, na hora que ele vê ele resmungando, ela sai, ela se esquiva dele, né? Depois João Alberto volta e o outro segurança, tá, aborda João Alberto e tem uma discussão rápida ali. Né? E daí, o que acontece? Daí o João Alberto, nós vimos no noticiário recente, que o João Alberto decide sair do supermercado. Tá? Ele diz, eu vou embora. E sai. E daí o que acontece? Os dois seguranças e a fiscal acompanham João Alberto. Né? E quando João Alberto e os três chegam junto da porta de saída, João Alberto se vira para um dos segurança e desfere um soco no rosto do segurança. Tá? E disso o que aconteceu? Ocorre uma luta corporal. E dessa luta corporal, tá, João Alberto chega a óbito. Agora vamos ver na espinha de peixe. Vamos ver. Vamos fazer a pergunta se cada um dos fatos que aconteceu na sequência, desde o começo até o óbito do João, faz parte do processo, tá, da sequência causa e efeito, e se a causa é determinante ou contribuinte. O João aborda uma segurança e ela se esquiva dele. Isso faz parte do ciclo? Claro que faz. Isso determina ou contribui ao acidente? Ela só contribui, não é a causa determinante. Outro segurança aborda João Alberto e ocorre uma discussão. Isso faz parte do processo que gerou, culminou da relação? Sim. E se isso determina o acidente ou só contribui? Só contribui. Daí João Alberto decide sair do supermercado. Faz parte? Faz. Isso só contribui. Os dois seguranças decidem acompanhar. Também só contribui. Agora, veja só. Na porta de saída, João Alberto desfere um soco no rosto de um dos segurança e ocorre uma luta corporal. Isso faz parte da sequência? Faz. Se o João Alberto não tivesse dado um soco, teria dado efeito? Não. Essa é uma causa determinante. É uma das causas determinantes do fato. Né? E da luta corporal? João Alberto entre óbito. Faz parte? Faz. E outra causa determinante. Se não tivesse havido a luta corporal, não teria tido o óbito do João Alberto. Né? Agora vamos ver outro fator. Mão de obra. Esse também é importante e é interessante vocês verem o que eu vou apresentar. Mão de obra são três fatores: imperícia, imprudência e negligência. Isso aqui é legal as informações. O que é imperícia? É quando o trabalhador
para executar suas tarefas está desprovido de orientações técnicas de como proceder ou está desprovido das devidas destrezas e habilidades. Tá? São duas etapas. Uma se chama capacitação teórica. Tá? É quando o trabalhador precisa conhecer os riscos, as condições de operacionalidade da atividade a ser executada e tudo mais. E a outra seria a capacitação prática. Ele precisa adquirir destreza para não se machucar ou para não dar resultado, um efeito indesejável. Para vocês entenderem melhor, é que nem eu nunca entrei dentro de um automóvel. Nunca entrei, só vi um automóvel andando na rua. Mas eu não sei como é que ele funciona. E eu decido aprender a dirigir o automóvel. O que eu preciso saber? Eu preciso ter uma teoria, alguém precisa me explicar, me orientar sobre as leis de trânsito. Preciso me explicar como é que funciona um automóvel, como é que é a troca de marcha, como é que é a embreagem, o que faz o acelerador, por que a direção vira, como é que a direção vira. Precisa ser explicado como é que é o limpador de para-brisa, como é que funciona na ré, etc. Então eu preciso ser submetido a um treinamento e capacitação teórica. E depois eu preciso aprender a dirigir, eu preciso pegar e sair com o carro na rua, e sob supervisão de alguém. Isso se chama capacitação prática. Tá? Então são dois fatores em imperícia. Depois, negligência. Nas minhas andanças de pesquisas sobre gestão de risco, eu fui encontrar negligência nas informações relacionadas com o Código Penal brasileiro. E vi lá que um conceito sobre negligência é preguiça mental. Né? A gente fala muito sobre negligência, mas ninguém se atenta especificamente o que é negligência. Tá? Ou por incapacidade psíquica ou incapacidade física momentânea, temporária. Né? E o trabalhador se submete ao risco e os efeitos acontecem, os efeitos indesejáveis. Ok? Então, é que nem se eu sair, for para uma festa, para um bailão, encher a cara, sair às 5 da manhã, caindo de bêbado e for trabalhar às 7 horas da manhã. Eu vou estar com as minhas condições físicas prejudicadas. Os resultados do meu trabalho vão ser infelizes. Eu posso me machucar ou posso dar um produto não desejável. Né? Também, se eu tiver vários problemas psicológicos, que nem minha família, estou com um parente doente em casa, ou estou com um problema financeiro no banco e não consigo resolver, eu vou estar nervoso, e vou estar minhas condições psíquicas prejudicadas. Isso pode me provocar um comportamento negligente e eu proceder de forma incorreta. Agora, a imprudência, isso é muito legal. Né? É quando o trabalhador é conhecedor dos riscos que a atividade deriva, mas por impulsos subjetivos, executa a tarefa de forma diferente da normal e os efeitos acontecem. Procede por impulsos gerados por conflito de interesses subjetivos contra as pessoas ou contra o sistema. Tá? Se eu me sentir prejudicado por alguém ou por um sistema, eu vou ficar magoado. E essa mágoa pode gerar um conflito de interesse com as pessoas ou com o sistema. Se esse conflito de interesse, na minha subjetividade, for mais intenso, a minha resposta também poderá ser proporcionalmente mais intensa. Tá? E ela pode ser executada em menor tempo. Se o conflito de interesse for pequeno, com o tempo eu vou esquecer. Agora, se o conflito de interesse for mais intenso, tá? Eu vou tentar executá-la, a minha repúdia, o quanto antes e na intensidade que eu entender que ela seja merecedora. Tá? Legal? Então, agora veja que legal as perguntas para verificar se é causa contribuinte ou é causa determinante. No caso do João Alberto, né, o funcionário estava desprovido dos treinamentos técnicos, teóricos e operacionais para executar suas tarefas? Sim, demonstrou que ele estava despreparado. Tanto os dois seguranças como a fiscal demonstravam que eles não tinham um preparo para atender as pessoas. Se essas três pessoas, tanto os dois seguranças como a funcionária do Carrefour,
tivesse sido orientados para desempenhar de uma forma moderação num caso de conflito com o cliente, teria acontecido o acidente? Teria acontecido o óbito do João Alberto? Não. Essa é uma causa determinante. Tá? Então, uma causa determinante para essa ocorrência do João Alberto é imperícia por falta de treinamento teórico. Tá? Talvez até eles tivessem sido submetidos, mas no momento demonstraram desconhecimento. Legal. Os 3 funcionários estavam desprovidos de suficiente destreza, estavam hábeis a administrar casos conflituosos? Isso fazia parte do ciclo causa e efeito? Sim. Tá? Se eles tivessem sido preparados, tivessem submetido a treinamentos subsequentes, de não entrar em luta corporal com os clientes, teria acontecido? Não. Outra causa determinante. Faltou treinamento teórico e prático da relação entre eles e clientes. Né? Joia. O correto seria, se ele levasse um soco, somente a imobilização e não a agressão. Então, eles não estavam preparados, os 3 estavam imperitos sobre esses 2 aspectos. No aspecto teórico, demonstraram imperícia teórica de como se comportar e na prática de como executar. Tá? Agora, a pergunta, esses 3 funcionários estavam incapazes, problema de saúde ou problema de ordem pessoal para executar a sua atividade e isso resultou em acidente? Não. Então, não configura-se negligência. Né? Ocorreu falta de atenção? Também não. A atitude do funcionário foi negligente? Preguiça mental? Também não. Não se caracteriza a negligência. Imperícia, sim, sobre 2 aspectos. Capacitação teórica e capacitação prática. A atitude do funcionário, desses 3 funcionários, foi imprudente? Ocorria conflito de interesse entre eles, os 3, e o João Alberto? Sim. Se não gerasse esse conflito, se ele estivesse preparado para não ter conflito de interesse, acontecia o efeito? Não. Outra causa determinante. Então, para esses dois casos de imperícia, a responsabilidade é do contratante. Imprudência, também do contratante e das pessoas físicas aqui também. Dá ao entender. Né? Joia. Agora vamos ver outro fator. Fator método. Veja que interessante. Então, nós já temos imperícia e imprudência. Né? A pergunta é bem simples. O método adotado pelos 3 profissionais para a execução da sua tarefa de administrar pessoas com conflito possui riscos abertos e disso resultou no efeito? Sim. Sim. Se ele tivesse uma política de atendimento, um método, uma política, um procedimento de atender situação conflituosa, teria acontecido o efeito, João Alberto não morreria? Não. Outra causa determinante. Tá? Aqui, faltou uma política, um procedimento estabelecido pela empresa para situação conflituosa. Tá? Se citaria que os 2 contratantes capacitassem as pessoas para que controlassem os seus impulsos em situações adversas. E não houve um procedimento adequado para essa situação. Outro fato também. É um caso emergencial? Sim. Claro, é um caso emergencial. Tanto é que o João Alberto entrou em óbito. Teria um plano de emergência para interagir em casos como esses? Obviamente. Na hora que gerou conflito lá em cima na loja, teria que ter as pessoas já preparadas para uma situação emergencial. Se tivesse uma situação emergencial, era o que é? Mitigar os efeitos. E seria mitigar os efeitos? Seria uma pessoa
para moderar os impulsos entre pessoas, dos conflitos de interesse entre pessoas. Tá? Se isso fazia parte do ciclo, sim. Tá? É uma causa determinante também. Seria uma causa determinante que neutralizaria a causa raiz desse acidente, que vocês vão ver mais para frente. Tá? Então, faltou a situação de conflito com clientes entrar num plano de atendimento de emergência. Se tivesse um plano de emergência para gerenciar, para moderar conflitos entre pessoas, não teria acontecido isso. Se a fiscal do Carrefour tivesse sido capacitada num plano de atendimento de emergência, se isso tivesse previsto no plano de atendimento de emergência, essa ocorrência não aconteceria. Ela não deixaria acontecer o conflito com o cliente. Mesmo lá embaixo, na hora que o João Alberto desferisse o soco, ela já moderaria a situação. Então, o plano de emergência ou é inexistente ou é ineficaz para esse caso. Outro fato também que se percebe, atendimentos de primeiros socorros. Certamente os dois seguranças devem ter sido submetidos a treinamento de primeiros socorros. Né? Mas, talvez na parte teórica, na prática não. Tanto é que eles imobilizaram o João Alberto e perceberam que o João Alberto entrou em óbito e deixaram. Só o SAMU que fez os primeiros socorros. Se eles tivessem interagido os primeiros socorros e também o pessoal do Carrefour tivesse capacitado para tal, o João Alberto não teria morrido. E eu não teria estar apresentando essa live aqui agora. Percebem? Então, faltou um procedimento de plano de atendimento emergencial para casos conflituosos com clientes e também uma capacitação devida para os funcionários com relação ao atendimento de primeiros socorros. Legal? Joia. Então, agora nós identificamos todas as causas determinantes. O que nos interessa só as causas determinantes. Que foi o quê? O soco do João Alberto, a luta corporal, a imperícia por capacitação teórica e prática, o método por política, não ter uma política de gerenciamento e ocorrência de conflitos, primeiros socorros e um plano de atendimento de emergência e imprudência. Vamos ver entre elas onde que está a causa, qual é a causa raiz dessa ocorrência. Então, identificar todas as causas determinantes do acidente, ocorre a necessidade de identificar a causa raiz. Geralmente, ela que aciona as demais causas determinantes. E a causa determinante, se ela for para neutralizar e não neutralizar, ocorre o efeito. E se aquela causa determinante favorecer, ela vai favorecer o acidente, ou o efeito. Né? Então, como é que você faz? É só perguntar por quê. Por que aconteceu o efeito? E a resposta vai perguntando por que de novo. Se usa a resposta e assim por diante. Se chama o método 5 porquês. Né? Então, para cada questionamento, deve-se fazer por inúmeras vezes a pergunta até ter certeza que as possibilidades foram esgotadas. É que nem esse gift que eu estou mostrando para vocês aqui. O ovo cai e quebra. A pergunta, qual é o efeito? O efeito é o ovo quebrado. E se pergunta, por que o ovo quebrou? O ovo quebrou porque ele caiu. Aí pergunta, por que o ovo caiu? Ah, o ovo caiu porque ele estava em lugar inseguro. E por que ele estava em lugar inseguro? Aí você já não sabe daí, né? Então a causa raiz, nesse caso do ovo, é o ovo estar em um local inseguro. Percebe? Então, essa metodologia serve também para você trabalhar, para identificar as causas determinantes, a causa determinante raiz do acidente do trabalho ou para o caso do João Alberto. Vamos ver para o caso do João Alberto. Por que o João Alberto entrou em óbito? Porque os seguranças bateram nele. É? E por que os seguranças bateram nele? Porque os seguranças estavam despreparados. Tá? Imperícia. E por que eles estavam imperitos? Porque não tinha uma política de moderação dos casos anormais. E por que não existia uma política de moderação de casos anormais? Aí tem outras coisas que fogem. Então, a causa raiz desse ciclo aí é a inexistência de política para moderação de casos anormais com clientes. Ainda não estou satisfeito. Vou perguntar de novo, numa outra linha. Né? Por que o João Alberto morreu? Porque os seguranças bateram no João Alberto.
E por que o segurança bateu no João Alberto? Porque o João Alberto deu um soco num dos segurança. Por que o João Alberto deu um soco no rosto do segurança? Tem outros motivos que eu não consigo identificar, né? Então, para mim, a causa raiz desse fato é João Alberto deu um soco no rosto do segurança. Então, eu tenho duas causas, supostas causas raiz. Vamos ver qual delas realmente é a causa raiz. Tá? A falta de política ou o João Alberto? Se tivesse política e o João Alberto desse um soco, teria efeito? Não. Inverter esse caso, não dá. Então, a causa raiz dessa ocorrência é o João Alberto ter dado um soco no rosto do segurança. Joia? Então, vamos ver lá, através do fishbone, né? Fishbone, nós identificamos as causas contribuintes e as causas determinantes. E através dos 5 porquês, nós identificamos as causas determinantes raiz. Né? Quais foram as causas contribuintes? As abordagens entre João Alberto e o segurança e vice-versa. Aquilo só contribuíram. Aquelas informações lá, a interação do João Alberto com a segurança, o segurança com o João Alberto, a decisão do João Alberto sair, eles acompanharam, só contribuíram para a situação. E as causas determinantes? Essas são importantes, que essas devem se preocupar para interagir nelas, para eliminá-las, para não ter recorrência do fato. Primeiro caso, João Alberto dá um soco no rosto de segurança. Lembra-se que nós fazendo análise de causa, que o João Alberto tinha alguma coisa diferente. Né? Então aqui consagrou um pouquinho mais. Né? Também, uma inexistência de uma política para moderação de casos anormais. Se tivesse isso aqui uma causa determinante, que neutralizaria o soco do João Alberto, aquela causa do João Alberto. Né? Então, se tivesse o Carrefour tivesse uma política para moderar casos conflituosos, né? E também se a empresa da segurança tivesse dado um treinamento intensivo em cima dos seus funcionários, para que eles soubessem administrar a situação conflituosa em casos anormais, dado a parte teórica devidamente, a parte prática devidamente, com repetição, até sentir que eles têm a destreza necessária, não teria acontecido essa situação, esse caso do João Alberto. Também, imperícia por parte do segurança e pela fiscal. Tá? Demonstrou claramente que os dois estavam imperitos, os três estavam imperitos, tá? Sob aspecto teórico e prático. Né? Também, imprudência. Tá? Houve conflito de interesse entre os dois seguranças e o João Alberto? Claro que houve. Tá? Desde o momento que aquelas causas contribuintes lá em cima, lá na loja, junto do caixa, aquilo começou a gerar conflito de interesse entre os três e o João Alberto. Né? Agora, por exemplo, quem que teve o maior conflito de interesse com o João Alberto? Foi aquele que desferiu o soco no rosto do João Alberto. Né? Ele teve um comportamento imprudente mais intenso, se vocês analisarem, né? Do que aquele que foi lá, puxou as pernas do João Alberto, o João Alberto cair, e dá a impressão que ele queria mobilizá-lo só o João Alberto. Mas o outro não, o outro desferiu o soco. Agora, por que ele, segundo segurança, não fez o seu colega parar de bater no João Alberto? Ele também tinha conflito de interesse, mas não tão intenso quanto o primeiro. Né? Porque ele poderia ter interagido e não deixado o seu colega bater no João Alberto. Né? Então, ele teve um comportamento imprudente também. E por que a fiscal também não interagiu nesse caso? Porque também ela tinha conflito de interesse com o João Alberto. E esse conflito de interesse motivou a imprudência, que poderia ser neutralizado com treinamento e capacitação. Percebem? Tá? E também, a inexistência de um plano de atendimento de emergência para casos anormais. Tá? Se tivesse um plano de atendimento de emergência, tá, teria neutralizado o caso quando o João Alberto desse o soco. Se a fiscal do Carrefour tivesse sido submetido a treinamento de capacitação teórica e prática para interagir em casos emergenciais e em casos anormais, esse fato não teria acontecido. E não estaria apresentando essa live aqui também. Né?
Então, faltou um plano de atendimento em emergência? Faltou um plano de atendimento em emergência. Faltou o que mais? Condutas de primeiros socorros. Para os três estavam imperitos. Acredito que até de forma teórica e da forma prática também. Senão não teria acontecido. E a causa raiz que nós identificamos, sem dúvida, foi João Alberto ter dado o soco no rosto do segurança. Ok? Se o João Alberto não tivesse dado o soco de segurança, no rosto do segurança, não teria acontecido nada disso. Isso desencadeou. E não houve medidas para neutralizar essa causa raiz. São as outras causas determinantes. Percebe? Entenderam o que é a causa determinante e o que é causa raiz? Que legal, que legal. Então, voltando só lá, aquela figura, aquela transparência que eu apresentei para vocês agora há pouco. Então, o supermercado estava funcionando direitinho. Entrando os produtos, indo para a gôndola, os funcionários trabalhando, as máquinas funcionando, os caixas e o supermercado funcionando. O que aconteceu? João Alberto foi lá e deu um soco no rosto do funcionário, né, do segurança. E teve causas contribuintes, todas aquelas discussões que aconteceu junto do caixa. E o que faltou? Faltou imperícia, faltou treinamento de capacitação teórica e prática para os 3 funcionários, faltou um plano de atendimento de emergência, faltou um plano de primeiros socorros e faltou também uma política de moderação das pessoas. Perceberam o que é a causa determinante e o que é a causa raiz? E as causas contribuintes? E isso gerou no efeito indesejável, que é o óbito do João Alberto. Agora, eu vou entrar num caso interessante. Se vocês entenderam tudo aqui agora, houve racismo ou não houve racismo por parte das 3 pessoas? Então, vamos fazer uma simulação seguinte. Não é o João Alberto, é o Alberto João. Alberto João é um cara loiro de olhos azuis. Claro que ele não tem cabelo, o João Alberto é um careca, né? Mas o Alberto João também é careca, mas ele é loiro, de olhos azuis, né? E tem a mesma estatura que o João Alberto, tem 40 anos, que nem o João Alberto. Ele é parece um pouco obeso, né? Baixinho, careca, e vestindo as mesmas roupas que o João Alberto estava vestindo. Estava de bonezinho, com aquela camiseta, uma bermuda e uma havaiana, né? Se fosse o Alberto João, que fizesse toda aquela conduta desde lá de cima e chegasse, interagido com a segurança, depois ter saído, os três o acompanharam, e o Alberto João chegou na porta do supermercado e dá um soco no rosto de um dos segurança. Se isso desencadeasse, que é a causa raiz que nós identificamos, se desencadeasse a luta corporal em menor intensidade, obviamente que houve racismo, no caso do João Alberto. Se fosse a mesma intensidade e gerasse o óbito do João Alberto, não foi. Se não gerasse, ou se as pessoas interagissem para não acontecer, ou para minimizar os efeitos, se não permitisse que um de segurança batesse no João Alberto, certamente seria racismo. Tá? Se fosse o Alberto João que desse um soco no rosto de um dos segurança e acontecesse aquela luta corporal, né, igualzinho, e o Alberto João entrasse óbito, não seria racismo. Tá? Aí cabe a você avaliar. Eu tenho meu ponto de vista. Tá? Eu até penso de uma forma diferente. Né? Mas eu deixo para você fazer o teu julgamento. Né? Se isso foi racismo ou se não foi racismo. Legal? Então, se você gostou desse live, eu vou ficar muito feliz. Tá? Se você quiser, se estiver interessado em adquirir essa obra, que tem mais informações excelentes do que eu apresentei aqui, eu sugiro que você entre em contato comigo, no seu meu telefone, e nós vamos trocar informações, eu envio o livro para você. E se você gostou, eu sugiro que você dê um like aqui embaixo. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Felicidades e um grande abraço para vocês.